Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao manto de paz e oração. Nesta noite eu quero convidar você a desacelerar o coração e olhar para o céu com esperança. Hoje é domingo 16 de agosto de 2026. A igreja celebra a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. E esta celebração chega ao fim do domingo como uma luz acesa para quem atravessa lutas, perdas, medos e incertezas. A palavra de Deus nos mostra uma mulher revestida de sol, mostra Cristo vencedor da morte. E no Evangelho Maria proclama: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Nesta noite eu quero que esta frase entre dentro de você. A sua alma pode estar cansada e ainda assim engrandecer o Senhor. Seu coração pode carregar preocupações e ainda encontrar motivos para confiar. Você pode não entender tudo o que está vivendo e mesmo assim continuar dizendo: meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. O domingo termina, a casa fica mais silenciosa, a mente começa a pensar na semana que vem, os compromissos, o trabalho, as contas, a saúde, as pessoas que dependem de você. E em algum lugar do coração surge aquela pergunta: como será amanhã? Hoje Maria responde com sua própria vida: o futuro não pertence ao medo, o futuro pertence a Deus. Antes de continuarmos, deixe o seu gostei como um gesto de comunhão. Assim esta oração poderá chegar a alguém que está terminando o domingo precisando de esperança. E escreva nos comentários: Nossa Senhora leva minha família para mais perto de Jesus. Faça dessa frase uma oração, pela sua casa, pelos seus filhos, por alguém que está longe, por quem perdeu a esperança. A primeira leitura desta solenidade vem do livro do Apocalipse. João contempla o templo de Deus aberto no céu e vê a arca da aliança. Depois aparece um grande sinal, uma mulher vestida de sol tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. É uma imagem cheia de beleza e também de luta. A mulher está gloriosa, mas enfrenta a ameaça do dragão. Existe luz, mas também existe combate. Isso nos ensina algo importante. A presença de Deus na nossa vida não significa ausência de batalha. Maria foi cheia de graça, mas também conheceu a insegurança. Teve de sair de sua casa, deu à luz em condições simples, fugiu com José e o menino. Perdeu Jesus por 3 dias, permaneceu aos pés da cruz, conheceu a dor de uma mãe vendo o filho sofrer. Por isso, quando olhamos para Maria glorificada no céu, não estamos olhando para alguém que nunca sofreu, estamos olhando para alguém que atravessou a dor sem abandonar Deus. A Assunção é uma resposta do céu à fidelidade. É como se Deus dissesse: a dor não terá a última palavra, a cruz não será o fim. A fidelidade não é inútil. O corpo que serviu, que chorou, que caminhou e que amou, também participa da glória. Isso muda a maneira como olhamos para a nossa própria vida. Vivemos num mundo onde muitas pessoas são valorizadas apenas enquanto produzem. Quando o corpo envelhece, parece perder importância. Quando alguém adoece, sente que se tornou um peso. Quando as forças diminuem, a pessoa acredita que vale menos. Mas a Assunção de Maria proclama que o corpo possui dignidade. Sua vida inteira pertence a Deus. Seu corpo cansado pertence a Deus. Sua história pertence a Deus. Sua velhice pertence a Deus. Sua juventude pertence a Deus. Nada daquilo que é oferecido com amor é desperdiçado. Isso precisa chegar especialmente aos idosos nesta noite, aos que já não conseguem fazer tudo o que faziam, aos que dependem de ajuda, aos que olham para os filhos e netos
e às vezes sentem que sua missão terminou. Sua missão não terminou. Uma oração feita por um avô ou por uma avó pode sustentar uma família inteira. Uma palavra de sabedoria pode impedir uma escolha errada. Uma bênção pode atravessar gerações. A vida não perde valor quando a produtividade diminui. Deus continua vendo dignidade. Na visão do Apocalipse existe também o dragão. Ele representa tudo aquilo que tenta destruir a obra de Deus. O mal é real, a violência é real, a injustiça é real, as tentações são reais, as divisões dentro das famílias são reais. Mas o texto também proclama: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus. O dragão aparece, mas não vence. Essa é uma palavra que precisamos ouvir quando os problemas parecem grandes demais. O mal faz barulho. A graça muitas vezes trabalha em silêncio, e é fácil confundir barulho com poder. Uma notícia ruim ocupa toda a mente. Uma discussão parece maior do que anos de amor. Uma crise financeira parece apagar todas as vezes em que Deus já proveu. Uma enfermidade tenta definir toda a pessoa, mas não entregue ao problema o lugar que pertence somente a Deus. A batalha existe, mas a vitória definitiva pertence ao Senhor. A segunda leitura de hoje, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, proclama: Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. E depois São Paulo afirma que o último inimigo a ser destruído será a morte. Aqui está o fundamento da nossa esperança. Nossa fé não termina num túmulo. Cristo ressuscitou. E Maria, assumida ao céu, se torna para nós um sinal de onde a graça deseja nos conduzir. Quando perdemos alguém, é difícil pensar em qualquer coisa além da ausência. Fica uma cadeira vazia, uma roupa guardada, uma fotografia, uma voz que já não ouvimos, uma data que chega e dói. A fé não manda fingir que a saudade não existe. Jesus também chorou diante da morte de Lázaro, mas a fé diz: a morte não é a palavra final. Isso não elimina a saudade, transforma a saudade em esperança. Hoje eu quero rezar de maneira especial por quem sente falta de alguém. Uma mãe, um pai, um esposo, uma esposa, um filho, um irmão, um amigo. A dor do luto não segue calendário. Às vezes parece que estamos bem. Depois uma música, um cheiro, um lugar ou uma data abre novamente a ferida. Nesta noite coloque essa pessoa diante de Deus. Não tente não sentir. Apenas diga: Senhor, cuida de quem eu amo e cura a saudade dentro de mim. A esperança cristã não significa esquecer. Significa amar sem pensar que tudo terminou. E então chegamos ao Evangelho de Lucas. Maria acaba de receber do anjo uma notícia capaz de transformar toda a sua vida. Ela poderia permanecer concentrada apenas naquilo que estava acontecendo consigo. Mas o Evangelho diz que Maria se levantou e foi depressa à região montanhosa para visitar Isabel. Esse detalhe revela muito sobre Nossa Senhora. A graça não fecha Maria dentro dela mesma. A graça faz Maria caminhar. Ela recebeu Jesus e imediatamente leva Jesus para outra casa. Isso é verdadeiro encontro com Deus. Quem recebe Cristo começa a perceber o outro. A oração que não nos torna mais atentos pode virar apenas emoção religiosa. Maria mostra uma fé que se movimenta. Ela atravessa caminhos para servir. Entra na casa de Isabel, saúda e algo acontece. A criança salta no ventre de Isabel. O Espírito Santo enche aquela casa. Uma simples visita se transforma em lugar da presença de Deus. Pense nisso. Talvez sua casa também precise de uma visita que leve paz. Talvez alguém precise de uma ligação, uma mensagem.
uma presença. Não para resolver tudo, não para entrar na vida de alguém sem ser convidado, mas para dizer: eu lembrei de você. Às vezes Deus entra numa casa através de um gesto simples. O exemplo que você compartilhou mostra algo parecido. Marcelo não resolveu toda a situação de Caio, dividiu uma refeição, depois conversou, depois envolveu outras pessoas, não fez espetáculo, fez o que estava ao alcance. Maria também não chega fazendo um discurso sobre si, chega servindo. Há um tipo de amor que não precisa aparecer para ser poderoso. Uma mãe que coloca comida na mesa. Um pai que chega cansado e ainda pergunta como foi o dia do filho. Uma pessoa que acompanha alguém a uma consulta. Um vizinho que leva alimento. Alguém que reza em silêncio pelo nome de outro. Pequenos gestos podem carregar Jesus. Isabel reconhece: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Depois pergunta: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E Maria responde com o Magnificat. Não responde falando das próprias qualidades, fala de Deus. A minha alma engrandece o Senhor. É como se dissesse: se alguma coisa grande aconteceu em mim, foi porque Deus fez. Essa é a humildade de Maria. Humildade não é se diminuir, é colocar a verdade no lugar correto. Maria sabe que Deus realizou maravilhas, não nega, mas não transforma a graça em vaidade. Diz: o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Quantas vezes Deus já fez grandes coisas em seu favor? Talvez você não tenha percebido, porque estava esperando algo espetacular. Mas pense, você atravessou dias que acreditava que não suportaria. Uma porta apareceu, uma pessoa ajudou. Um problema que parecia definitivo passou. Uma doença foi tratada, um relacionamento foi restaurado. Uma provisão chegou na hora certa. Ou simplesmente você continuou respirando e caminhando quando pensava que não teria forças. Isso também é graça. Nesta noite, antes de pedir mais, lembre-se: o Magnificat nasce de uma memória agradecida. Maria proclama que a misericórdia de Deus se estende de geração em geração. Essa frase precisa ser declarada sobre nossas famílias, de geração em geração. O que desejamos transmitir, a fé, também é uma herança. Talvez você tenha recebido de uma avó, de uma mãe, de um pai. Talvez alguém tenha ensinado você a fazer o sinal da cruz, a rezar a Ave Maria, a confiar em Nossa Senhora. Agora você pode ser a pessoa que transmite isso adiante. Não precisa saber teologia profundamente. Uma criança aprende fé vendo você rezar com sinceridade. Aprende misericórdia vendo você perdoar. Aprende caridade observando como você trata quem possui menos. Aprende esperança vendo como você enfrenta uma dificuldade sem abandonar Deus. Maria também proclama: derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. O Magnificat é uma oração de esperança para os pequenos, para quem não possui poder, para quem se sente invisível, para quem vive necessidade. Deus vê, Ele não está indiferente à fome, não está indiferente à injustiça, não está indiferente a quem sofre. E por isso, nossa devoção a Maria precisa produzir também caridade. Não podemos dizer: Nossa Senhora cuida dos pobres, e manter os olhos fechados diante de uma necessidade que está ao alcance das nossas mãos. Nas próximas horas ou amanhã, faça um gesto concreto de cuidado, sem fotografar, sem expor ninguém, sem esperar gratidão. Pode ser alimento, uma ajuda, uma visita, uma ligação, um tempo de escuta. Pergunte: Senhor, a quem posso levar um pouco da tua presença? Maria levou Jesus, nós também podemos levar. Agora,
respire profundamente. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Imagine por alguns segundos Maria entrando na sua casa, não como uma imagem distante, mas como mãe, trazendo Jesus, entrando nos lugares de preocupação, no quarto do filho, no ambiente onde houve discussão, no espaço onde alguém está enfermo, e diga no silêncio: Maria leva Jesus para dentro da minha casa. Agora ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu te agradeço por este domingo. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela casa, obrigado pelo alimento, obrigado pelas pessoas que caminham comigo, obrigado pelas vezes em que tua graça me sustentou sem que eu percebesse. Hoje, na solenidade da Assunção de Maria, eu renovo minha esperança. Eu creio que minha vida não termina na dor. Eu creio que a morte não possui a palavra final. Eu creio que Cristo ressuscitou e que em Maria glorificada eu vejo um sinal daquilo que tua graça prepara para os que permanecem em ti. Senhor, perdoa meus pecados. Perdoa quando vivo como se tudo terminasse nesta vida. Perdoa quando o medo do futuro domina minha mente. Perdoa quando me apego tanto às coisas passageiras que esqueço o eterno. Perdoa quando reclamo e esqueço as maravilhas que já realizaste. Dá-me uma memória agradecida, que eu saiba olhar para trás e reconhecer tua mão. Senhor, eu te entrego minhas preocupações, as contas, os problemas da casa, o trabalho, a saúde, as decisões. Eu não quero entrar na nova semana carregando um futuro que ainda não chegou. Hoje basta a graça desta noite. Amanhã haverá graça para amanhã. Senhor Jesus, visita minha família. Assim como Maria entrou na casa de Isabel, levando tua presença, entra também em nossa casa. Onde houver tristeza, traz consolo. Onde houver discussão, traz serenidade. Onde houver distância, abre caminhos. Onde houver enfermidade, derrama força e cura segundo tua vontade. Onde houver alguém sem esperança, faz renascer a confiança. Nossa Senhora, eu te apresento meus filhos, meus netos, minha família, as pessoas que amo e não consigo acompanhar de perto. Cobre-as com teu manto, leva-as sempre para Jesus, protege os jovens, guarda as crianças, consola os idosos, intercede pelos casamentos, pelos solteiros, pelos viúvos, pelas mães cansadas, pelos pais preocupados. Senhor, eu te apresento aqueles que vivem o luto. Abraça quem sente saudade, quem hoje olhou para uma fotografia e chorou, quem desejou ouvir novamente uma voz, quem sentiu falta de alguém sentado à mesa. Dá-nos esperança na ressurreição. Não permitas que a saudade se transforme em desespero. Senhor, visita os enfermos, os que estão internados, os que aguardam exames, os que enfrentam tratamentos, os que têm medo. Abençoa médicos e cuidadores. Dá paciência, dá força, dá consolo. Senhor, eu te apresento também os pobres, as famílias com pouca comida, os trabalhadores que não sabem se o dinheiro chegará ao fim do mês, os desempregados, os que vivem nas ruas. Dá-nos um coração que não apenas sinta compaixão, mas haja. Mostra-me uma necessidade concreta, que posso ajudar sem humilhar ninguém. Que meu pouco colocado em tuas mãos se transforme em cuidado. Maria se levantou e foi depressa. Tira-me da indiferença. Não permitas que eu adie todo gesto de caridade. Dá-me prudência e generosidade. Senhor, nesta noite eu quero rezar também por minha mente. Silencia pensamentos repetitivos, medos, previsões negativas. Eu não quero imaginar todas as coisas que podem dar errado. Quero lembrar de quem estará comigo quando algo acontecer. Tu és meu Salvador, por isso minha alma te engrandece. Mesmo cansado, mesmo sem todas as respostas, minha alma te engrandece.
Cobre nossa casa com teu manto de paz. Aqui no manto de paz e oração estamos unidos como uma família espiritual, cada pessoa em um lugar, mas todos debaixo da mesma esperança, que quem chegou chorando receba consolo, que quem chegou com medo receba coragem, que quem chegou sem direção receba luz, que quem chegou sozinho perceba que existe uma comunidade rezando junto. Em nome de Jesus eu declaro: a morte não terá a última palavra, o medo não governará minha semana, a tristeza não apagará minha esperança, a escassez não destruirá minha confiança. Eu rejeito toda voz que diz que Deus me esqueceu. Receba paz para esta noite, receba esperança para o amanhã, receba força para servir, receba coragem para levar Jesus a outra pessoa. Receba confiança na intercessão de Nossa Senhora. Maria foi elevada ao céu, e essa solenidade me lembra a história de quem pertence a Deus termina em vida. Agora respire profundamente mais uma vez, solte os ombros, entregue a semana que começa. Deus já está lá, Nossa Senhora caminha conosco apontando sempre para Jesus. Agora juntos vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E com especial devoção nesta solenidade, rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, cobre o Brasil e nossas famílias com teu manto. Leva nossas intenções ao coração de Jesus. Ensina-nos a dizer como tu: a minha alma engrandece o Senhor. Eu declaro que esta noite será guardada pelo Senhor. A sua casa está debaixo da proteção de Deus. Sua família está sob o manto de Maria. Sua mente recebe paz. Seu coração recebe esperança. E a semana que começa será colocada nas mãos de Jesus. Hoje eu descanso em paz, porque meu futuro pertence a Deus. Nada me prende, nada me domina, nada me vence quando Jesus me liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu gostei e escreva nos comentários: Nossa Senhora leva minha família para mais perto de Jesus. Se desejar, coloque também o primeiro nome de alguém por quem nossa comunidade deve rezar nesta semana. Aqui no Manto de Paz e Oração queremos ser uma família que não apenas reza, mas também aprende com Maria a transformar fé em presença e caridade. Compartilhe esta oração com alguém que esteja enfrentando um luto, uma preocupação familiar ou um momento de medo. Talvez essa pessoa precise lembrar justamente nesta noite: a cruz não é o fim, a morte não é o fim, a dor não é o fim. Cristo ressuscitou e Maria elevada ao céu é para nós sinal de esperança. Que Nossa Senhora da Assunção cubra sua casa com seu manto, que ela leve Jesus aos lugares onde sua família mais precisa de paz, que o Senhor prepare sua semana e que você possa dormir com o coração sereno. Boa noite, povo de Deus. Descanse, o céu não está distante de quem vive com Deus. E amanhã estaremos novamente unidos aqui no manto de paz e oração. Amém. E há mais uma coisa que eu quero guardar com você nesta noite. Maria não canta um Magnificat porque sua vida ficou fácil. Ela canta enquanto carrega uma promessa que ainda precisará atravessar muitos mistérios. Ela ainda viverá noites de preocupação, ainda enfrentará incompreensões,
ainda conhecerá a espada da dor. Mesmo assim, escolhe louvar antes de ver tudo resolvido. Isso é fé madura. Louvar não é fingir que não existe problema. É declarar que o problema não é maior do que Deus. É dizer: Senhor, eu ainda não vejo o final, mas reconheço tua presença no caminho. Talvez seja essa a oração que você precisa fazer hoje. Antes de dormir, em vez de repetir apenas aquilo que falta, recorde uma coisa que Deus já fez, uma porta, uma proteção, uma pessoa, uma força que apareceu na hora certa. Depois diga: minha alma engrandece o Senhor, não porque tudo está perfeito, mas porque Deus continua sendo fiel. E se Ele sustentou você até aqui, também sustentará os próximos passos. A Assunção de Maria nos ensina justamente isso. Quem coloca a vida nas mãos de Deus não caminha para o vazio, caminha para a promessa.